Olá, muito bom estar novamente partilhando a palavra de Deus ao coração daquele que pode neste momento se conectar com a gente. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Abra aí no Salmo de número 13. Eu quero partilhar neste momento sobre o tema Eu, porém, confio. E vamos declarar isso não apenas de boca para fora, mas do coração. E vamos ver o que Davi, quando escreveu o Salmo 13, tinha também lá como intenção, ou sofrimento, ou fé no seu coração. Salmo de número 13. Eu vou ler na nova versão transformadora, mas você pode ler na versão que tiver aí, não há problema algum, mas leia a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor, Senhor meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos, ou morrerei. Não permitas que os meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei, cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra lida neste momento, palavra que por si só tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Neste momento, ó Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor fale profundamente aos nossos corações, ao coração daquele que neste instante está vendo, assistindo este vídeo, ouvindo este áudio. Meu Deus, onde quer que estejamos, que o teu Santo Espírito fale profundamente. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha, é muito fácil fazer uma constatação simples, de que todos nós, em algum momento, passamos por momentos difíceis. É óbvio que quando somos crianças, os nossos momentos difíceis são diferentes de quando somos adolescentes, de quando somos adultos ou até mesmo de quando somos idosos. Mas a questão é que fome, doença, luto, desemprego, incertezas, abandono, são coisas que em algum momento da nossa vida, ou ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes, essas coisas estarão lá. E aí é muito importante, não apenas, como eu disse, de boca para fora, mas declararmos isso com fé, de que eu, porém, confio. O Salmo 13 expõe Davi, aliás, Davi, nesse ponto é fantástico, porque ele se expõe ao Senhor e ele registra isso de uma forma muito intensa. Ele se sentia abandonado. Eu não sei aqui quantos já se sentiram abandonados por amigos, por exemplo. Pessoas que um dia apertaram a sua mão, abraçaram, deram um tapinha nas costas, mas que te abandonaram. Pessoas que fazem parte da sua família, que te abandonaram, amigos chegados que te abandonaram, pessoas que você nunca imaginou, mas em algum momento te abandonou. Ou seja, Davi passava por um tempo complicado e ele tinha essa noção de que haviam abandonado ele. Se sentia assim. Pode ser verdade ou não. Nem sempre o que nós sentimos é realmente o que é, mas é o que nós sentimos e precisamos respeitar isso. A questão aqui é que Davi, ele, como poucas pessoas admitem, Davi ele disse que se sentia meio que abandonado por Deus. Olha só, é óbvio que Davi está num tempo aqui no momento, no início desse salmo, de expor o seu sentimento. E é tão importante percebermos que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fala sobre isso. Como isso nos ensina? Muita gente, muitos de nós, temos facilidade em falar ou de falar sobre coisas, sobre os outros. Mas quando é para falar das nossas emoções, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós vivemos, já temos dificuldade. Davi, ele expõe isso. Ele se referia nesse salmo a algum inimigo. A gente não sabe se era um inimigo estrangeiro, se era um inimigo de dentro do povo,
se era alguém da sua família, se era Amnon, Absalom. A gente não sabe se era uma doença que abatia o coração de Davi, a gente não sabe, a questão é que ele sofria e ele, neste momento que escreve esse salmo, ele se sentia abandonado, impotente. Agora, muitas vezes, nós precisamos fazer o exercício de trazer o que a Bíblia nos ensina na história desses homens e mulheres de Deus e neste momento na história de Davi para as nossas vidas hoje. Vamos parar para pensar. Esse tempo que nós vivemos em início de maio de 2020 é um tempo, no mínimo, muito esquisito, muito diferente. Aliás, os meses de março e abril desse ano também foram meses muito estranhos, muito esquisitos. Meses que trazem uma angústia, uma incerteza no coração. Aliás, é a incerteza do futuro que traz a angústia que muita gente hoje vive. E a gente não consegue se planear para coisas a médio e longo prazo. É tudo a curto prazo. O que vai acontecer? O que virá? Nós não sabemos. Não conseguimos planear, por exemplo, nada sobre trabalho a médio prazo, a longo prazo. Não conseguimos planear nada sobre férias, por exemplo. Não conseguimos falar sobre viagem, sobre saúde, o que vamos fazer, o que não vamos. Mas quando nós enfrentamos esse momento, uma pergunta que me vem à cabeça é: quando foi que nós tivemos a certeza de que as coisas aconteceriam do jeito que nós planeamos? A grande verdade é que nós nunca tivemos a plena certeza de absolutamente nada do futuro. O futuro pertence ao Senhor. Nós temos pseudo-certezas, certezas humanas de que alguma coisa pode acontecer. Planeamos, por exemplo, alguma coisa para o ano que vem e, de repente, isso não acontece. Ano passado planeamos coisas para esse ano. Era para, nesse momento, por exemplo, eu estar em Moçambique e não foi possível. Planeamos desde o ano passado, mas não foi possível. Paramos para pensar um pouco de que as nossas certezas caíram por terra. O Salmo 13, ele impactou a minha vida nessa semana, quando eu estava a ler o Salmo 13 de uma forma muito intensa, porque é um salmo para aqueles que se sentem hoje fragilizados, esquecidos, abandonados. Nós hoje vivemos um tempo assim. Fala da experiência aqui de Davi com Deus e é óbvio que eu quero partilhar alguns princípios, apenas dois, baseado nesse Salmo 13 e, obviamente, princípios que falam de fé, de confiança. Primeira coisa é, decide confiar em Deus. Decide confiar em Deus, apesar do momento em que vivemos. Os versículos de 1 a 4, o salmista vai dizer assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando, Senhor, virarás o seu rosto? Até quando terei que lutar com a angústia da minha alma, com a tristeza? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta, ó Senhor, os teus olhos para mim. Restaura o brilho dos meus olhos, senão eu morrerei. Não permitas que os meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que o meu coração tropece. São palavras, obviamente, uma linguagem poética, uma linguagem intensa, uma linguagem do coração. Porque há momentos, assim como Davi, que nós cansamos. Somos chamados de dramáticos. Está fazendo um drama sobre isso. Não. Há momentos que a gente cansa. A gente cansa de tudo e de todos. A gente não quer ouvir mais as pessoas, a gente não acredita mais no que se diz. Não conseguimos, às vezes, força para levantar. E a fé pode passar por um momento de exaustão. E aí que é importante pensarmos aqui de que a fé fica exausta por algumas circunstâncias. Óbvio que não vamos aqui abordar todas as possíveis circunstâncias que fazem a nossa fé ficar abatida, exausta, mas eu quero trazer pelo menos algumas ponderações. A primeira delas é que a fé fica exausta quando alguma situação má prolonga-se durante um tempo muito grande, demasiado. Para pensar comigo aqui. Por 4 vezes, Davi usa a expressão, um questionamento com Deus assim: até quando? Ele diz isso nos versículos 1 e 2, 4 vezes. Ele fala: até quando, Senhor, esquecerás de mim?
Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? E aí uma coisa aqui que cria uma angústia muito grande da nossa alma é que muito tempo de silêncio de Deus causa aflição na gente. A gente está acostumado no mundo que nós vivemos de pergunta e resposta. É rápido. Nós queremos a resposta imediata, nós somos imediatistas. Queremos tudo para já, para ontem. E alguns, quando não conseguem isso, esfriam na fé ou ficam amargurados. Davi vivia um tempo exatamente de um sofrimento prolongado, alguma coisa prolongada. E aí eu penso, obviamente, na vida de um homem que sofreu muito, e a história na Bíblia traz a sua história de uma forma fantástica. Eu estou falando de Jó. Eu quero trazer aqui o exemplo de Jó, comparando aqui um pouco com Davi. Algumas coisas aconteceram com Jó que foram muito rápidas. Por exemplo, todos os filhos morreram, todas as filhas morreram, todos os rebanhos dele morreram, todos os seus bens foram perdidos. E aí o que ele diz? E foi muito rápido, foi tudo assim, ó. Chegou um mensageiro, ó, morreram teus filhos. Outro mensageiro, morreram tuas filhas. Outro mensageiro, perderam os rebanhos. Outro mensageiro, perdeu tudo. E aí, Jó capítulo 1, versículo 21 diz assim: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em algumas versões, bendito seja o nome do Senhor. Que declaração de fé! Declaração de fé fantástica de Jó. As coisas aconteceram tudo muito rápido. Ele perdeu as pessoas que amava, mais próximas. Ele perdeu tudo que ele tinha construído de patrimônio e ele diz, louvado seja o nome do Senhor. Que fé! Aí no capítulo 2, ele perde a saúde. E a sua própria mulher não vai ajudá-lo na forma de encarar as coisas, mas assim mesmo ele diz, no capítulo 2 de Jó, versículos de 8 a 10, o seguinte: Jó, assentado em meio a cinzas, rapava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu, olha a resposta de Jó, você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos a mão de Deus apenas as coisas, ou da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Mais uma vez, uma declaração de fé fantástica de Jó. Ele perdeu tudo, disse, louvado seja o nome do Senhor. Agora ele perde a saúde e ali estava com um caco de telha passando na pele ferida e a mulher ainda dizendo, amaldiçoa o teu Deus. Ele diz, não, eu sou fiel ao Senhor. Mas quando o tempo passa, e aí alguns dias, meses, e nós não temos a noção exata de quanto tempo que passou, mas depois de um longo tempo de sofrimento, Jó vai dizer assim, já lá no capítulo 30, versículos 27 e 28, o meu coração está agitado e não sossega, dias de aflição me atormentam, ando nas sombras sem a luz do sol, levanto-me em praça pública e clamo por socorro. É exatamente aqui que eu entendo que Jó encontra a mesma intensidade que Davi no seu lamento. Jó, o homem de fé, não estou discutindo isso, longe de mim. Eu queria ter esta fé, um pouquinho apenas da fé de Jó, mas depois de um tempo, isso causa aflição. Ele diz, eu estou agitado, meu coração não sossega, eu tenho vivido dias de aflição que me atormentam. A fé, ela fica exausta quando alguma coisa má é prolongada por muito tempo. A segunda razão, né, que tira a nossa fé ou esvai a nossa fé, causa a exaustão da fé, é quando nossas emoções ficam sem controle. Por exemplo, quando a gente só pensa o que não faz bem. Quando a gente só consegue trazer memórias mais à nossa mente. A gente só consegue lembrar das coisas que deram errado, a gente só consegue lembrar dos fracassos, dos medos, das angústias, a gente só consegue lembrar das traições. Entretanto,
Isso só gera ansiedade. Isso só gera desespero, melancolia. Mas isso exaure a fé. Parece que nada deu certo. Parece que nada aconteceu de bom. A outra característica que exaure a nossa fé é quando alguém nos persegue por muito tempo. Eu fico imaginando aqui que Davi, ele preferiria 1000 vezes lutar com outro urso e com outro leão do que lutar com Absalão, do que lutar contra os filisteus, do que lutar contra Saul, ou correr de Saul, como foi. Eu fico imaginando que um leão seria muito mais fácil de matar, um urso seria muito mais fácil de matar, e quando as pessoas nos perseguem por muito tempo, isso exaure a nossa fé. Eu quero dizer que diante disso tudo, apenas nesse primeiro ponto, vamos assim dizer, primeiro princípio, vamos assim colocar, os momentos maus, eles vêm e vão. Os momentos maus vêm e vão. Às vezes, demoram demais. Mas como Davi, abre o coração para o Senhor, expõe ao Senhor a sua dor, clama ao Senhor, chora diante do Senhor, faz como Jesus disse, vai ao teu quarto, fecha a porta e ora secretamente, e o teu Pai que te vê secretamente te recompensará. A fé, ela pode ficar exausta, mas aí é que temos que decidir, mais do que nunca, confiar em Deus. Eu, porém, confio. Declare isso, viva isso, como Davi, como Jó, como Jesus na cruz. Sejamos firmes e tenhamos paciência. Bom, vamos ao segundo princípio que esse salmo nos traz. Decide confiar em Deus, apesar do momento. Mas agora, em segundo lugar, decide confiar em Deus e louva-o todos os dias. Agora já estamos nos versículos 5 e 6. Até o versículo 4, Davi entra numa questão de lamento, de expor a Deus a sua fragilidade. Até quando? Até quando? Até quando? Volta, Senhor, para mim, fala comigo, me acode aqui. Agora no versículo 5 e 6, olha só o que o Davi vai dizer. Eu, porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Depois de tudo que Davi disse, depois de tudo que Davi passava, ele ainda orava ao Senhor. Ele ainda clamava pelo nome do Senhor. A atitude de oração fez com que Davi fosse mudado. É a nossa atitude de oração diante de Deus que faz com que o nosso coração seja mudado. A fé seja reabastecida. A fé é algo paradoxal. Percebamos isso. Quanto mais fracos nos sentimos, quanto mais no fundo do poço nós estamos, quanto mais no vale da sombra da morte nós passamos, mais nós clamamos com mais dependência, mais fé e mais intensidade. E é aí que precisamos declarar e viver: eu, porém, confio. Eu confio no Senhor. Decidir confiar em Deus e louvá-lo é fundamental. Quem não confia, quem não tem fé, nem sequer consegue orar. Agora, quem confia, quem tem fé no Senhor, tem o seu coração movido, tem o seu coração resgatado, mesmo no meio das lágrimas, mesmo no meio do luto, mesmo no meio de uma confusão de pensamentos e de sentimentos, mesmo sem entender nada, nós louvamos. Através da oração sincera e aberta, nasce a adoração mais pura. A nossa adoração ao Senhor é apurada no fogo. É na provação, é na luta que nós somos purificados. Renasce a esperança. E Davi, nós podemos dizer junto com Davi, nesse momento assim: eu, porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei, cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Declara isso. Repete comigo agora assim, olha: eu, porém, confio. E o porém aqui é apesar de tudo, apesar de todos, apesar da situação, apesar da conjuntura, apesar dos governos, apesar da incerteza do futuro, apesar, ou seja, porém, eu confio. Declaremos isso? Eu, porém, confio. Mais uma vez, eu, porém, confio. E assim
nós decidimos confiar em Deus, apesar dos momentos, ou do momento que vivemos. E eu decido confiar em Deus e louvá-lo todos os dias da minha vida. Como Davi, eu declaro, eu, porém, confio. Confia no Senhor. Que Deus te abençoe.